Nosso estudo de hoje é a lição 5 do livro Religião dos Espíritos, Beneficência Esquecida. Na solução aos problemas da caridade, não ouvides a beneficência do campo mais íntimo que tanta vez relegamos à indiferença. Prega a fraternidade, aproveitando a tribuna que te compõe os gestos e disciplina a voz. No entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta, assalariados a teu serviço. Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a provação desequilibra ou ensandece. Auxilia a erguer abrigos da ternura para as crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil através do próprio exemplo ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Espalha a doutrina de paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te reponte da pena, mas não ouvides exercê-la em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para que o teu passo entre as quatro paredes do Instituto Doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade, serviço, reconforto e paixão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Beneficência, beneficência. Não lhe manches a taça com o veneno da exibição, nem lhe tisnes a fronte com o lodo da vaidade. Recebe-lhe as sugestões do amor, no imo do coração, e buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma, sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar aos outros, conquistando por fim a alegria sublime que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Mensagem belíssima, e a gente sempre vai começar a falar de caridade, principalmente depois de um texto desse, que fala da caridade moral, lembrando que, vulgarmente, quando se vai falar na palavra caridade, as pessoas ligam logo a esmola, a doação, a campanha do quilo. E os espíritos dizem que elas são realmente necessárias, tudo bem, mas é a parte mais fácil. E que quando você começa a conhecer a caridade moral e principalmente buscar também aqueles infortúnios ocultos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aí você começa a descobrir as faces da caridade mesmo. Mas você vai ter uma perguntinha-chave lá no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos assim, o que é a caridade segundo entendia Jesus? E vocês vão perceber que na resposta, em momento algum, se fala de maneira direta da caridade material. Ele fala assim, como é que a caridade entendia Jesus? É beneficência para com todos, é você procurar identificar toda forma de preconceito que você tem, de raça, de credo, de religião, de nacionalidade, de qualquer preconceito, de orientação sexual. Se você estiver contrariando, tiver preconceito contra alguém, está faltando na benevolência para com todos. É o perdão das ofensas, que é principalmente a maior caridade mesmo, e é a indulgência para com a imperfeição dos outros. Então, segundo Cristo, a caridade material, já que o Cristo ele já está naquele nível dos espíritos que tem a plena autonomia, o pleno controle de si mesmo, né? Então o que acontece? Ele já começa a observar o lado material como apenas um momento passageiro, um momento de formação do espírito imortal. Então não se fala em momento algum sobre as doações. O Emmanuel faz questão de pegar o texto de hoje e falar assim, a beneficência esquecida. Ele não está falando de qualquer beneficência. Ele está falando daquelas que a gente normalmente, diariamente, a gente está desprezando, deixando de lado. Então ele vem falar para a gente, olha, em primeiro lugar,
Você, ou numa conversa informal com amigos, ou até na tribuna, quando estiver fazendo uso da palavra, você pode pregar a fraternidade, tudo bem, mas procura, na sua propriedade, ou então no seu lar, receber também os irmãos que, de alguma maneira, estão ligados ao teu serviço, ou que você é patrão deles, ou que estão prestando alguma coisa, algum serviço. Procura receber essas pessoas também, esses companheiros. Lembrando que somos todos uma grande família. Depois ele fala aqui, ó, esclarece os espíritos conturbados e sofredores, tudo bem, é bom a gente fazer isso. Contudo, vamos dar um redobrado carinho aos parentes desorientados que a aprovação desequilibra ou ensandece. Então Emmanuel faz um apelo, né, que é muito mais fácil a gente chegar e falar para as pessoas estranhas, principalmente aqueles que estão sequiosos de alguma mensagem, né, e principalmente porque existe um jargão popular que diz que santo de casa não faz milagre. Mas ele chama atenção para a gente, ó, contudo, vamos dar o redobrado carinho aos parentes, em casa mesmo, né? Está chamando a nossa atenção. Amar o próximo mais próximo nosso são os nossos parentes. Aí são coisas que a gente costuma esquecer, beneficência esquecida. Depois ele fala, vamos sim atender as crianças abandonadas, mas não vamos esquecer de forma alguma da mente infantil que está dentro, vivendo a gente dentro de casa. Nossos filhos, nossos netos, nossos agregados. E ele chama aqui a atenção, né? Conduzindo a mente infantil através do próprio exemplo. O exemplo é mais do que qualquer palavra. É claro que a palavra a gente procura fazer sempre no culto, no lar, mostrando, olha, o Pai maior é Deus, e a gente precisa muito, todos nós, buscarmos a Deus, que a gente também tem deficiências, né? Mas ele vem falando que a gente conduz de verdade através do exemplo. E depois ele fala para a gente, olha, espalha a doutrina de paz, tudo bem, mas não vamos esquecer nunca de trazer para a prática nossa. É uma caridade isso também, porque a verdadeira maneira da gente divulgar e propagar a doutrina do Espírito é através dos nossos atos. Ponto. Então cede aos necessitados daquilo que retém no curso das horas, tudo bem, mas dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes bondade e serviço, reconforto e perdão. Ele está chamando a atenção para a gente de que muitas das vezes, é claro, vai valer muito mais o sentimento do que a doação material. Você tem a doação material, tudo bem que você faça, mas aquele momento que você para ter uma conversa, para ouvir um pouco, para aconselhar de alguma maneira, aquilo vai valer sempre muito mais. E ele chama atenção no final da lição para a gente, ó, a beneficência, não vamos manchar essa taça com o veneno da exibição ou com o lodo da vaidade. Vamos lembrar que aqui na Terra, né, somos todos aprendizes, segundo as palavras do próprio Emmanuel, a Terra é uma grande nave e quem está vivendo na prova da riqueza está de repente viajando na primeira classe, enquanto os outros estão na classe econômica, mas a nave é a mesma, a finalidade é a mesma, vamos todos... está sendo dirigida para o mesmo lugar. Vai depender agora de cada um se a gente vai conseguir receber o passaporte de entrada ou não. E ele termina falando, recebe a sugestão de amor no ímã do coração, mas buscando primeiramente na própria alma mesmo, né? Essas sugestões de amor. E sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que... Isso é uma frase que um jargão muito repetido do Emmanuel. A verdadeira felicidade a gente constrói através da felicidade dos outros. Procure fazer as pessoas felizes e as pessoas, com o tempo, elas também terão a preocupação de te deixar em paz, de te fazer feliz também. Esse aqui é o grande segredo da vida, é o grande desafio da nossa vida. Então ele vem falar aqui para a gente, conquistando por fim a alegria sublime que vai fugir desse alarde dos homens, e vai ficar no silêncio de Deus, que a gente percebe que esses grandes missionários, eles ficam muito mais no anonimato, muito mais na discrição e trabalhando muito mais do que qualquer um de nós aqui que ainda está vivendo essa vida material. Então fica aí o convite de Emmanuel, a reflexão para todos nós, que ele é sempre muito profunda, e a gente agradece do fundo do coração.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.